Bom, pessoal, tô terminando de editar um vídeo aqui incrível que vocês vão gostar. Mas antes disso, eu quero comentar uma coisa. Há um tempo atrás, a Anne gravou um vídeo aqui falando, mostrando uma estratégia básica que dava para você fazer 400 mil em 2 anos durante o seu período de intercâmbio, ou pós, né? Durante e pós o seu período de intercâmbio. Ela foi super criticada nos comentários, porque não era possível, porque tinha que fazer curso profissionalizante na Irlanda, que é caro, não sei o quê. E hoje o Nicolas provou que isso sim é possível você conseguir, além, né, de tudo, o curso ainda pago pelo governo irlandês e ainda uma residência, ou seja, um visto de trabalho e, claro, consequentemente no futuro uma residência irlandesa. É sim totalmente possível. Nesse vídeo aqui, ó, eu quero que vocês assistam, ó, meu salário na Irlanda após o intercâmbio, tá? É claro que ela colocou em 400 mil reais aqui para impressionar e a gente ganhar views, né? Mas aqui a gente tá falando em euros, né? O que você ganharia anual. E aí depois ela fez um vídeo em resposta aqui, mas deu bastante visualização e foi meio polêmico, esse foi o fato, né? E eu de fato fiquei assim, pô, será que essas pessoas estão certas? Será que quem está vivendo a realidade ali, sentindo, né, o peso de que é ser um imigrante, conseguir as coisas, mas o Nicolas mostrou nesse vídeo que é sim totalmente possível você sair do Brasil com zero inglês praticamente, sem experiência na área, sem formação específica e ainda conseguir um visto de trabalho a partir do intercâmbio. Assiste aí. E como que chama a cidade que você tá ficando aí? Portlaoise, próximo de Dublin aqui. 1 hora de Dublin, mais ou Aham. menos, de carro ou de trem, né? Certo. Deixa eu abrir aqui no navegador. Você, como é que é? Ports, Esse é Port P-O-R-S-T-S. Hum, Laoise, com S-E no final. Port Laoise. tá, não, beleza. Ah, ok. É aqui mais pra É bem no baixo. meio da Irlanda, né? Bem no meio É, mesmo. perto de Carlow, passa por Naas. E você faz esse trajeto direto até Dublin? Não, eu trabalho aqui mesmo. Ah, empresa aí. Então, Empresa aqui mesmo. então vamos direto ao assunto, cara. Como que você arrumou esse trabalho? O que que você está fazendo aí agora? Eu trabalho na área de TI, né? Aham, Especificamente com dados, né? Área de certo. dados. Mais específico ainda, eu sou um desenvolvedor SQL ou SQL Developer. Eu Uhum, falo assim porque, cara, quando eu perguntava para as pessoas, você trabalha com o quê? Eu trabalho com TI. Eu falei, tá, mas que área de TI, né? Que, meu aham, Deus, né? Ah, não, eu trabalho com TI, fica difícil, né? Então, de repente, as pessoas até se identificam, de repente, queira entrar em contato, perguntar uma coisa, pode ficar à vontade. uhum, Mas então, é a área de dados, né? SQL certo. Developer. Aham, Comecei aqui em fevereiro desse ano, mas como bom intercambista, eu vim como intercambista, passaporte aham, brasileiro, sem nenhuma regalia. certo. Trabalhei 2 anos em Cork, com tudo que você imagina. Aham. Que De- todo mundo passou, a gente passou também, eu e minha esposa. uhum. Cara, é essa história que eu queria contar pro pessoal, né? Porque geralmente funciona assim, né? A gente já tem aí, cara, pouco mais assim de 3.500 embarques de estudantes Caramba, brasileiros para a Irlanda, especificamente para a Irlanda, né? em E a, 2022? hã? Não, não, No ano não. de Quem 2000? me dera. Ah, Isso na história, né, sim, da entendi. empresa, tudo. Certo. Mas e assim, cara, a gente tenta manter o contato, é difícil manter um contato com todo mundo, mas a gente pede pro pessoal dar um feedback pra gente, né? Deixa eu só tirar o celular daqui, cara, que ele fica vibrando aqui, me chamando a atenção. Então a gente pede esse feedback, tudo, e, cara, é impressionante, assim, ó, pessoas que têm cidadania europeia. Pô, passou 4 anos, você vai falar que a pessoa tá trabalhando ainda no Quintin Porter, tá fazendo Caraca. delivery, não sei o quê. Porque se, vamos dizer, se subestima, né? Tipo assim, pô, não tem condições, não tem, sei lá, tenho receio, insegurança, né? Seja lá qual o motivo, e a pessoa acaba não evoluindo. Paga-se um salário razoavelmente bom, até mesmo para você fazer um trabalho desses secundários, né, que não Sim. precisa de uma qualificação, mas a pessoa tem que, né, dividir uma casa, né, não consegue fazer coisas que talvez uma pessoa que estivesse trabalhando num cargo mais específico conseguiria. E a gente sempre tenta encorajar, né, no nosso workshop que a gente faz sobre trabalho,
na Irlanda, eu falo, pô, pessoal, tudo bem, vocês vão ter que ainda melhorar muita coisa, aprender o inglês, né? Conseguir manter um diálogo é muito importante para certas áreas, né? Mas não fica estacionado no mesmo lugar, porque você acaba acomodando, cara, e não evolui, né? Tem pessoas que são felizes assim, mas tem pessoas que vivem reclamando do próprio trabalho, mas no Exato. fundo sente né, aquele gostinho ali, tudo de ter alcançado um patamar que talvez não tinha no Brasil, por estar fazendo até mesmo um emprego, né, mais simples, mas sente aquele fundinho de, pô, desejo, né, cara, de ter uma condição de vida um pouco melhor, mesmo ainda estando num país de primeiro mundo, né? E aí o que você tinha mandado aqui pra mim no WhatsApp, que você passou por todos esses processos, né, cara? Você chegou na Irlanda com Tudo. inglês básico, né, A2, que é tipo praticamente o zero. Sai ali um A pouquinho dois, é. né, não consegue manter um diálogo de fato, e você saiu do A2 e foi pro C1, cara, em Exato. um curso de 6 meses ou uns 2 anos? Não, os 2 anos, só que assim, eu passei acho que 3 meses em curso presencial devido à pandemia, né? Então o restante Entendi. foi o curso, foi tudo online e assim, eu não aproveitei nada, porque Caramba. enquanto como podia fazer online, eu fazia online no trabalho, trabalhando, então eu não prestava atenção na aula, né? Uhum. Mas onde deu o gás assim mesmo foi quando eu me preparei, comecei a fazer o curso para preparação do IELTS, que foi Uhum. meu último curso. Aí eu evolui bastante. Eu até tirei 6,5 assim, no IELTS, né? No Caraca. average, né? Aham. Todas né, listening, speaking, writing. Aham. O writing é bem difícil. Então, eu tirei um 6,5 que já você consegue aplicar para vários colleges, né? Se for o caso, por exemplo, no Canadá, Sim. que eu fiz isso também. Mas acho que foi bem válido, assim, sabe? Que bacana. Ou seja, Mas você eu não superou, foquei além disso, você tanto. superou a pandemia que estava tendo aula online, né? Você não tinha aquela Nossa, foi bem oportunidade ruim. de conversar com pessoas de outras nacionalidades para poder falar inglês e tudo mais, né? O que me E ajudou foi justamente o trabalho, na realidade, né? Como eu uhum. trabalho com customer service, né? Atendendo o cliente ali o tempo todo, ajudou muito. Quais trabalhos que você fez do começo? No, tudo que você imagina. Tudo mesmo, É. assim. Cleaner, kitchen port, trabalhei com pintura. Meu primeiro trabalho foi de pintura na construção civil. Sério? E aí, puxado? Cara, eu achei até ok, pra ser sincero, porque como era parte de pintura, E o o frio? problema era o frio, né? Ah, O sim, problema era o frio. sim. Totalmente despreparado. Sabendo o que vestir, Mas eu aprende, comecei né? a pintar. Se ia pintar do lado de fora com o rolo, o negócio era de alumínio, metal. Nossa, a mão congelava. Sim. Literalmente. Trabalhei pegando carrinho na Dan's Store, coletando os Aham. carrinhos. Trabalhei no Subway, né, fazendo sanduíche. Certo. Trabalhei dentro do English Market também, onde eu passei mais tempo, foi dentro do No English Market. mercado. Aham. Trabalhei fazendo jardim também. Caramba, cara. Isso E você assim, fazendo durante a jardim pandemia. durante no geral, assim, né? Durante a pandemia eu fiquei em casa. três Tá, meses em casa sem fazer nada. entendi. Foi uma três perda de meses. tempo. 3 meses. Ah, ficou pouco. Teve gente que pegou o auxílio por mais de um ano. Eu fiquei 3 meses assim, eu não fiz absolutamente nada, nada. Assim, desperdicei todo o meu tempo fazendo Entendi. nada. Me Sim. arrependo amargamente. Né? E como que você decidiu, assim, você falou um pouquinho agora atrás que você falou que até tinha pensado em aplicar para os colleges no Canadá. Qual que era o seu plano inicialmente quando você chegou na Irlanda? Então, a gente vem pra cá sem saber, na realidade, o que vai ser, assim, sabe? E eu acho que as pessoas só se movem por dois motivos, né? Ou por medo ou por ambição, né? Uhum, É medo de não ter o que prover para a família, medo, né, de passar alguma necessidade voltando pro Brasil, voltar para a vida que tem, ou ambição de sim, ter mais. Eu tinha os dois, na realidade. Não queria voltar pro Brasil de jeito nenhum. E eu sabia que eu poderia fazer alguma coisa a mais, assim, né? Então eu comecei a ter dois planos em paralelo, né? Um era o uhum, Canadá, não que seria o principal, né? O Canadá para certo, fazer um college lá para não voltar pro Brasil. E o outro eu comecei a estudar para ver se eu conseguia um trabalho aqui. tá, O college no Canadá me aceitou, ele me aham. aceitou. No Canadá? Mas tudo isso começou, na realidade, porque esse nosso visto venceu. A gente ficou na extensão de visto durante a pandemia, né? Uhum, E a gente ia ter que voltar pro Brasil. Cara, no Brasil eu era assistente administrativo, assim, meu último trabalho, né? aham, Mas eu trabalhei 9 anos na área portuária no Brasil.
Uhum. Tinha iniciado na faculdade no Brasil de desenvolvimento de sistemas em 2017. Uhum. Assim, mas meu maior tempo eu trabalhei fazendo relatórios, dashboards em Excel. Então é uma área assim Certo. que eu já gostava, sabe, essa área de dados. Aham. Mas nunca trabalhei especificamente com dados, sabe? Tecnologia. Assim, sabe, na carteira de trabalho assim, desenvolvedor? Não era, era assistente Aham. administrativo. Sim. Esse era meu último trabalho no Brasil. E, cara, eu ia voltar pro Brasil pra ficar ganhando 2.000 por mês, assim, não tinha Não mais dá, né? condições, sabe? Entendi. Então foi isso que me fez mover, assim, realmente. E Criar assim, esses dois você planos, né? entrou numa área que você não tinha experiência, né? Você não tinha formação. Como que Ainda, você né? conseguiu esse job, velho? Cara, assim, quando eu comecei a estudar Inglês. pro curso, né, pra área em si, né? Porque assim, eu já tinha começado esse curso em 2017, tranquei ele, curso de desenvolvimento Começou de no Brasil, sistemas, né? entendi. De TI, eu tranquei ele. Aí eu Uhum. voltei. Falei, cara, isso aqui, a área de TI é muito vasta, né? Falei, caramba, e agora, né? Eu fiz um curso, inclusive tem um monte de gente que me pergunta, eu sempre divulgo nesse curso. E esse curso, assim, era exatamente o jeito que eu fazia, o que eu pensava no meu trabalho lá no Brasil, com Excel. Eu Uhum. falei, caraca, eu já fazia isso aqui. Então, assim, tem muita gente que acha que não tem experiência em alguma área de tecnologia, principalmente na análise de dados, Uhum. mas na verdade ela tem. A E que tipo pessoa vai não ser um tem, bicho de sete cabeças, né? a pessoa não tem experiência na área de TI com análise de dados. Eu falei, tá, mas você trabalhava com o quê? Ah, eu trabalhava vendendo seguros de saúde, de carro. Eu falei, claro que você tem, você é Uhum. especialista em venda de seguro, então vai para essa área, estuda algo que você consiga fazer, né? Uhum. Enfim, aí, dentre as várias áreas que eu queria, né, nessa área de dados, tinha uma coisa em comum que era uma linguagem que se chamava SQL. E, SQL. cara, assim, Tá. isso. Então, assim, todas as vagas que eu fiz uma pesquisa, né, vi, assim, perguntei para as pessoas, para ser sincero, tinha gente que eu conhecia que já trabalhava na área, mas as pessoas não davam nenhum feedback construtivo, sabe? Se as pessoas não, sem vontade de, não sei, ou sem tempo de ensinar, enfim, dar um caminho das pedras, né? Fui por conta própria. Enfim, comecei a estudar SQL. Tem um curso que a Irlanda oferece, gratuito, que você estuda para tirar a certificação. A Irlanda te paga para você tirar a certificação. É mesmo? Ela paga o seu É, certificado, é isso? tem certificado assim, vai ser 150 euros se tivesse que pagar o certificado, né? Você Putz, não gasta nada. caramba! É, 650 e o governo irlandês paga pra você tanto o curso quanto a certificação. você Mas faz o curso. o que você precisa? Que curso é esse, cara? Você precisa só do seu número de BPS. Eita, ele para qualquer cidadão, independente seja Qualquer cidadão. estudante, imigrante ou Exato. Qualquer nativo. um. Qualquer um. Nossa, cara. Legal, Se você legal. tem o número de BPS lá, você consegue. Assim, a certificação, né? No caso, eu tinha a certificação de SQL da própria Microsoft. Uhum. Como eu não tinha muito background, muita experiência, eu falei, pô, eu preciso comprovar que eu tenho eu tenho esse conhecimento. Uma das maneiras foi tirar a certificação. Eu falei, eu fiz a certificação, passei. Inclusive, se você tiver algum gasto, se você quer viajar, pegar ônibus, a Irlanda também te paga por isso. Ah, de repente só tem limite, depois eles te pagam, assim, né? Cara, é fenomenal. Caramba. Pô, Fora, você toparia fazer um outro vídeo mostrando tipo assim, dando claro, umas dicas, um tutorialzinho de, sim, de pesquisa, como encontrar esse curso sem e tentar dúvida, sem aplicar? dúvida, Pô, sem obrigado, dúvida. cara. Legal. Porque, assim, para se preparar para o curso, umas pessoas não sabem, né, que tem esse tipo de coisa. Até para Excel mesmo, Uhum, de repente, eu sou bom em Excel e tal, mas se a pessoa já tem uma certificação da Microsoft que uhum. diz que você sabe, você não precisa dizer mais nada, né? Não precisa, nada, enfim. Então, tem esse curso preparatório, e tem um mock test, que também é muito caro para você pagar, para você fazer. Enfim, Mas aí, e excelente aí o curso. governo não banca esse. Tudo, você não gasta Puta nada. vida, cara. Essa Irlanda é uma mãe mesmo. Exatamente. E assim, você pode fazer quantos você desejar, porém um de cada vez, no caso. Eu estou fazendo outro agora, que Aham, é a certificação de Python, outra certo. linguagem de programação. Aham, E é um plano meu aí, talvez para janeiro, não sei, fevereiro. Que entendi. agora, no final de ano, isso não dá, né? Como que foi, assim, esse foi o primeiro trabalho na área de tecnologia que você conseguiu na Irlanda e na vida, no caso, né? Eu fiz um estágio
Uhum. de análise de dados também de BI, aqui Uhum. na Irlanda, Uhum. só que para empresa brasileira. Então eu Ah. trabalhava de manhã, para ter, né, o sustento, trabalhava de manhã, ia para o curso de inglês, Aham. depois fazia o meu estágio e depois a minha faculdade online do Brasil. Então, Caraca, você só parava na hora de dormir cara, mesmo. foi assim a correria, sabe? Uhum. E, e foram uns 2, 3 meses que eu fiz assim. Mas é uma pessoa que eu conhecia, entendeu? Então eu falei, pô, eu quero fazer um estágio, só que você não consegue, só pra ter alguma coisa pra eu colocar no meu currículo, sabe? Uhum. Sim. Qualquer coisa assim. Inclusive, outra dica que eu dou, as pessoas que saem do Brasil, da empresa, de repente, se conseguir uma carta de recomendação, mas não aquela carta um pouco mais detalhada, sabe? Em inglês Uhum. também é excelente. Eu precisei aqui para apresentar. Certo. Eu pedi daqui, né? Ainda mantive contatos com os meus ex-patrões, então foi tranquilo. Aham. Depois a gente pode até contar mais detalhes, assim, como que foi a experiência de conseguir entrar nesse trabalho, como foi a entrevista e tudo. Mas, assim, o Abimael falou uma coisa curiosa. Eu não lembro bem se foi exatamente isso que ele falou, mas, tipo assim, que você, como um brasileiro sem passaporte europeu, acabou Uhum, se candidatando e ocupando uma vaga que, teoricamente, seria mais fácil para a empresa contratar alguém exatamente. com europeu ou irlandês, né? Que não precisa do visto. Sim, E aí eu falei, e aí parece que você inicialmente tinha um salário que não era exatamente o salário de um cargo superior ou assim, um salário, vamos dizer, base, né? É um uhum, salário um pouco mais baixo. E foi que eu comentei, né? Eu falei, pô, às vezes para a empresa, né, vale mais a pena assim, pegar uma pessoa que não tenha experiência, paga um pouquinho a menos. Para o candidato à vaga é melhor do que trabalhar no Subway, correto? Né? aham, Provavelmente o salário vai ser um pouco melhor. E você tá com o pé dentro. Então, uma vez lá exato. dentro, aí a questão é só tempo e dedicação para ir evoluindo, Uhum. né? Quanto tempo deu já? Você falou desde fevereiro que você está nessa empresa, né? Desde fevereiro. Já Entendeu? Já tem quase um ano. 10 meses, 11 meses, eu acho. Uhum, quase um ano, É, cara. Que assim, legal. a posição era para júnior, né? Certo? Ciclo Developer Júnior, né? Uhum, Então, assim, o salário mínimo que a empresa precisa oferecer para um Critical Skills é de 32 mil ao ano. certo. O que normalmente acontece é isso mesmo, as empresas oferecem 32 mil, se precisar ter que oferecer um visto, né? Uhum, E aí depois de um certo tempo, um ano, vocês negociam o salário novamente, né? uhum. Porque assim, depois de 2 anos aí você pode ir para onde você quiser, né? Você vai ficar o Stamp 4, então você não tá mais atrelado à empresa ali, né? Ah, entendi, entendi. Mas você tá no visto de trabalho, tudo certinho, né? Sim, visto de trabalho, minha É o esposa tá Stamp com visto One? também. Isso, Tá. inicialmente você pega o Stamp 1 Aham. nos 2 primeiros anos, aí depois você pega o Stamp 4, você aplica de Que novo é a o Stamp 4, residência, que né? é aí, E você não exato. fica mais atrelado à empresa, você pode aplicar para outras áreas, né? Outras empresas. Uhum. Eu não comentei, mas do mesmo período que eu estava fazendo a entrevista para cá, eu também estava Uhum. com outra entrevista na fase final, que é uma empresa alemã, só que tinha uma Nossa. sede em Limerick, Aham. e fiquei meio que tendo que escolher entre as duas, pra você ter ideia. Ah, Assim, entendi. só que eu já tinha aceitado a proposta da empresa daqui. Aham. Essa outra empresa, assim, para ser sincero, a função é ainda um pouco mais fácil. A Aham. empresa é a Vert, é com W, uma empresa Uhum. alemã. Então, assim, na fase final eu meio que fiz corpo mole, porque eu já tinha aceito outro trabalho, então eu não podia levar aquilo mais adiante, sabe? Entendi. Mas, assim, depois de umas 15 entrevistas, ainda pude escolher entre duas, sabe? Uhum. Entendi. Entre Entendi. duas. Agora, respondendo a sua pergunta, isso realmente acontece, sabe? Por exemplo, se eu quiser fazer um curso lá que custe 2 mil euros, você pode conversar com a empresa que eles pagam. Se você quiser Uhum. comprar um notebook, eles pagam metade, notebook para mim, eu pago outra metade, qualquer valor. Então Entendi, cara. regaliza assim, sabe? Mesmo uma empresa pequena, a empresa Aham. de 84, Aham. a empresa eu considero pequena, só que bem consolidada no mercado, assim, que eu acho que trata muito bem os funcionários, com certeza. Entendi. Que bacana, cara. Que bacana. E o que que você, agora mudando um pouquinho de assunto, assim, o que que você achou, né, de sair de uma cidade grande como Cork, que é a segunda maior cidade da Irlanda, para uma. Não é uma vila, né? Quantos habitantes tem?
É uma town, eles chamam. Tem, acho que uns 30 mil. Uma É até town. grandinho, assim, sabe? É, né? É E grandinho. uma curiosidade, vocês estão morando dividindo casa ou vocês alugaram um lugar pra Hum, vocês? não, a gente tem a casa agora só nossa, uma casa de 2 quartos, Qual só que é a nossa. diferença do valor de aluguel entre Cork No, cara, assim, lá a gente pagava, na época, né? setecentos e é, cinquenta de aluguel pro um casal. quarto? É, só um quarto. Uma galerinha na Aqui, casa. aqui aluguel é em média uns 1.400, pra você ter ideia. Uma casa de quantos quartos, mais ou Uma menos? casa, 2 quartos. 2 quartos, Assim, tá. Não é pouco casa também, né? boa. Entendi. As casas aqui Entendi. são mais novas, né? As casas disponíveis aqui são bem mais novas, né? Em Ah, média. sim, sim. Entendi, entendi. E como que estão os planos para o futuro, assim? Vocês estão pensando em ficar por aí mesmo, de repente migrar para um outro país? O que que você tá achando da Irlanda? Olha, com as referências que eu tenho, né? Ou seja, as pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor, que já tá aqui, tá um pouco mais adiantado do que eu vejo que é realmente mais fácil se estabilizar aqui, mesmo, né? Eu não gostei muito do clima e tal. Só que você tem a Uhum. facilidade em comprar um imóvel, em comprar um carro, em viajar, porque está bem aqui no meio, entendeu? É. Porque, assim, mesmo do jeito que o mundo tá, de repente, vou para a Alemanha, mas Uhum. do lado da Rússia, então a gente começa já a pensar nisso, lá é muito mais frio, aí tem problema de gás, não Uhum. sei o quê. Então, assim, Certo. E Irlanda é o único Irlanda e Malta, né? São os únicos dois países na Europa que falam inglês, né? Então, É. tem muito, tem muita opção, assim, né? Sim, sim. Mas acho que a gente precisa viajar para conhecer mais, né? Tem alguns países que Uhum. eu visitei. É, Mas sim, plano realmente ano que vem é ficar por aqui mesmo. aham, é bem isso que você falou, cara. A Irlanda é um ótimo país, assim. Pô, mais uma vez, né, cara? A Irlanda é uma mãe, dá muitas oportunidades para pessoas que querem de fato, né, crescer, evoluir e não se manter, né, ali estacionado, né, num trabalho que de fato não precisa, assim, nenhum tipo de qualificação. Então, a Irlanda precisa, né, de profissionais qualificados e é um país, cara, que, apesar de ter um clima que é ruim mesmo, né? Muita chuva, frio e o vento. Né? Se fosse só o frio ainda ia, né? Mas quando junta frio com o vento e a chuva, pô, cara, às vezes você não quer nem sair de casa. É um país que vai te dar bom poder de compra, então, pô, com pouco você faz um mercado bem legal, né? Enche a Não geladeira aí para é? praticamente o mês todo. Ah, pô, comprar um carro, você pode comprar um carro aí seminovo juntando, sei lá, 6 meses, né, de um pouquinho de cada mês do seu salário, você compra um carro à vista, um carro bom, né? Sim. É, casa, mesma coisa que você falou, financiamento de imóvel, cara. É assim, parece mentira quando a gente compara os juros de um financiamento no Brasil com um financiamento na Nossa, é um Irlanda, né? absurdo. É um Sem absurdo. contar que quem financia um imóvel vai gastar aí pelo menos, eu diria que no máximo 70% que você estava gastando de aluguel. Ou seja, sua despesa mensal já vai cair com a hipoteca da casa, Exato. né? Pelo menos E 50% no mínimo, né? né? Pois eu tenho um casal de amigos, né, que inclusive eram da minha cidade, que estão em Galway. Eles estavam lá há 2 anos, cara. A menina trabalhando de camareira num hotel e o rapaz trabalhando com logística, assim, de empilhar caixinha, de estoque, com aqueles carrinhos, né? Em armazém, né? É, isso. Aí o banco ligou pra eles, perguntou se eles não queriam ir lá fazer uma simulação de financiamento. Cara, eles estavam morando numa casa, eu inclusive passei um fim de semana com eles lá, de 1.600 euros na época. Isso foi 2018, 19, por aí. Nossa, mil e era uma seiscentos casona. euros, 3 quartos. Não, cara, Engal é caro mesmo, é caro. Agora, né, tá muito caro. Cara, É uma casa, não vou dizer que nem era uma baita casa, mas uma casa simples, mas não era uma casa velha, era uma casa bem ajeitadinha. Pô, 1.600 euros, morava o casal, mais o irmão dele. Aí, cara, ele foi lá fazer a simulação e eles conseguiram, se eu não me engano, era algo assim em torno de 170, 200 mil, por aí, que eles poderiam pegar. E a hipoteca ia ser assim, coisa de 900 euros por mês, cara. Entendeu? a regra básica que eles utilizam aqui é 3 vezes e meia. Acho que agora vai passar em janeiro para 4 vezes o salário que você ganha anual. Tá. Então, o estudante faz em média 22 mil, 23 mil por ano, né? Trabalhando Aham. Certo. 80 mil por estudante, né? Vamos supor.
Lógico, eu acho que você não consegue financiar com um visto de estudante. É, sim, sim. Mas a regra é mais ou menos essa. 4 vezes o que você ganha no ano. Pô, que bacana, cara, que bacana. E qual que é a dica que você daria, assim, para as pessoas que estão chegando agora, sem uma formação específica de uma área que é do high skill, mas assim, pô, eu tenho vontade de entrar no intercâmbio, não é uma porta de entrada, né? O intercâmbio é uma ótima porta de entrada, porque você tem Exatamente. 2 anos para evoluir no idioma, né? Conseguir um IELTS bacana e fazer um curso, né? Não precisa de fato ser uma universidade, né? Então você fez esse curso, até esqueci de perguntar isso, o curso que você fez, você fez durante o seu período de estudos de idioma, né? Isso. Você consegue, assim, se a pessoa chega aqui e não tem faculdade, ou trancou, se conseguir fazer ela online do Brasil mesmo, faça. Uhum, Ou se tiver que iniciar também. Tem curso que hoje é 100% online do Brasil, uhum. então em 2 anos você consegue acabar. E é aceito na Irlanda? É aceito, assim, os cursos de tecnologia, de TI, Uhum, não tem nenhuma equivalência que precisa fazer, como no caso de, sei lá, dentista, advogado, médico. uhum, Se fazer várias equivalências, acho que até para dentista ou healthcare, você precisa comprovar um certo nível de inglês no IELTS, tem que tirar 7 em tudo, é bem difícil. aham, Porém, a área de TI, você não precisa de nada disso. Você pega o seu entendi. diploma lá, você só faz a tradução dele em inglês e é Aham, aquilo ali mesmo. Mais nada. uhum, Eu tô fazendo uma bacana. pós-graduação também no Brasil, na realidade, Ah, entendi, agora. mano. Cara, vidinha puxada sua, hein, cara? Gosta de trabalhar e estudar, hein? Então, Ou é necessário também, né? é, é, é necessário realmente sim, mas assim, se a gente se organizar, eu ponho tudo no Google Calendar lá. Uhum. Pô, hoje eu preciso dar pelo menos uma horinha de tal coisa, mas tem vezes que vai ter que desequilibrar um pouco ali a vida, né? Tem que Sim, deixar de sim. lado alguma Deixar de coisa fazer ali. algumas coisas que você tá É, afim, né? Só pra cumprir algumas prioridades. mas a dica que eu dou, se a pessoa conseguir, né, começar um curso do Brasil, né, porque assim, você paga cem reais, R$ 150 Uhum, numa faculdade online do Brasil, você uhum, consegue terminar nos 2 anos que você está aqui. Antes de uhum, acabar, você consegue aplicar para um visto, né, uma vaga de trabalho, enfim. E isso dá continuidade aí, né? Fazer esses cursos que oferecem certificações aqui, não achar uhum. que não tem experiência, porque a pessoa tem várias vagas, por exemplo, que chama de Júnior. BI, de júnior, né? Analista de mercado, analista de BI, que é Business Intelligence, né? Inteligência de Uhum, mercado. Só que de repente a empresa da área de venda de carros, não sei. E a pessoa trabalha, ela era gerente de carro, mas na área de TI, só que ela tem todo o conhecimento analítico que ela precisa ali. Ela só precisa uhum. dominar algumas ferramentas que se desenvolve em pouco tempo. Entendi, entendi, Então, a pessoa rever realmente que todo mundo tem experiência relevante. Todo mundo entendi. tem. E foco no inglês, né? Acho que o mais importante também. Nossa, isso aí, se eu não tivesse inglês, sem chance. Porque assim, quando você recebe uma ligação, né, de uma vaga, Você passou por eu isso? De ter passei. entrevistas que você travou e não conseguiu entender e nem se explicar? Assim, eu tive, antes das duas que foram sucessos, né? Eu tive mais umas 15. Uau, entendi. E assim, eu percebi que tinha um padrão nelas, né? A primeira pessoa te liga, se não é muito o que ela procura, de repente o teu inglês não é muito bom, a pessoa já, enfim. Então, nos primeiros 10 segundos que a pessoa te liga ali, você tem que já ter muita confiança, ter primeiro que preparado, justamente, se Uhum. ensaiar o que você vai falar ali, quando você receber a ligação. Sim, Não, sou o sim. Nicolas, sou formado em tal, no Brasil, tenho experiência em tal, pronto. Depois disso, a pessoa vai marcar uma entrevista contigo mais técnica. A minha demorou mais de uma hora por uma videochamada, totalmente técnica. Uhum. Depois, entrevista pessoal. Então, assim, você tem que realmente se ensaiar, se preparar a todo Uhum. momento. Em inglês, porque assim, você se ensaia, seu inglês vai estar um pouquinho melhor, né? Que você ensaiou aquilo, né? Com certeza, sim, E as sim. perguntas normalmente são as mesmas, então, depois que Aham, eu entendi isso, eu falei, agora tranquilo, se sente mais confiante também. aham, bacana, Mas o inglês foi, sim, sem inglês, sem chance. maravilha. Sem inglês, sem chance. Entendi. Pô, bacana, Nicolas. Cara, assim, muito.
esclarecedor, né, as dicas. Eu acho que vai agregar muito aqui para o pessoal que assiste aí os nossos vídeos, né? Até mesmo vai servir de inspiração para muita gente que, né, que tem essa vontade de chegar, não sabe para que lado, né, ir, não sabe qual caminho seguir para conseguir chegar numa residência, né, e futuramente uma nacionalidade irlandesa, mas que tem o primeiro passo, que é entrar com um intercambista, ter o seu tempo, aprender o Exato. inglês, aproveitar que trabalhou bastante, pega essa graninha, investe num curso, ou nem precisa, né? Como no seu caso aí, que o governo pagou o curso, tudo, né? Para poder conseguir participar, né? Pô, oportunidade no fato, você falou 15 entrevistas antes de ter uma aprovação. Fiz. Cara, é muita Assim, a oportunidade. entrevista mesmo que eu tive realmente uma certa troca ali, não só telefonemas, né? Ou Sim, e-mails, porque isso, se foi for contar mais. isso aí, meu Deus, foi Ah, muito mais. entendi. As entrevistas que levou a algum outro estágio, que um outro Aham. contato, sabe? Pô, Algumas muito bom. realmente não era muito a minha área, mas. E outra, focar em algumas certas coisas, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas me perguntam como eu fiz, eu falo, você tem que estudar isso, isso, isso. Aí as pessoas começam a estudar outras coisas. Falei, se você quer ir pra essa área, você tem que estudar isso e pronto, acabou. E a Uhum. pessoa quer inventar, enfim, um É. básico ali, né? Como o Cara, inglês, né? é impressionante a quantidade, acho que as pessoas não têm ideia a quantidade de oportunidades que tem, né, na área de Tem. tecnologia, e às vezes as pessoas não sabem disso, né, cara? O importante é você e ter ali, pelo menos assim, os locais certos para fazer a pesquisa, né? Grupos também de networking, né, para saber, até para ganhar Exato. conhecimento, né, ganhar indicações. Essa vaga que eu vi da Vert era só para trabalhar com, assim, o skills, o hard skills era Excel, Uhum. básico. Todo mundo sabe Excel, né? Ou precisa saber, né? Ou deveria citar nessa É, área, né? é. Só que o core ali, a análise seria para pricing, né? Tipo vendas. Hum, Você vai trabalhar, só que não vendas, você vai ser comprador na realidade, né? Você vai ser um tá. comprador assim. Como se fosse a pessoa, por exemplo, a pessoa que trabalhou no almoxarifado lá no Brasil seria Uhum. excelente para essa vaga, É, que a pessoa tem que lidar com fornecedores e tal. entendi, Então, entendi. aí a pessoa não tem o hard skills do Excel, então só Aham. estuda Excel aqui porque o restante lá já tem. Cara, você me remeteu uma memória, assim, quando eu tava trabalhando de kitchen porter num café, e eu lembro que chegava de manhã, assim, cara, um monte de entrega, assim, delivery, né? Dos Nossa, alimentos, assim. tal, né? E eu era o kitchen porter, eu que tinha que ir lá pegar e tudo, e eu via, e eu ficava assim, ouvindo o sous-chef, que seria o cara que faz o pedido pro fornecedor. Não, tal, tudo uma listinha, assim, assim. E eu falava assim, cara, quando que eu vou conseguir chegar nesse nível de conseguir falar, chegar num cargo desse, né? Falar o que que eu preciso, enfim, saber, né, conversar ali com o fornecedor por telefone e tal, não sei o quê. E, cara, e aconteceu. E aconteceu, né? As pessoas acham que é impossível, mas É não é, muito cara. As legal. coisas vão acontecendo aos poucos, né? Tem que ter paciência e, claro, tem que ter muita dedicação, né, cara? Tá, no dia que você quiser fazer uma análise também dos dados aí, a gente pode fazer para você. Os dados que você fala É como assim? interessante. Seu, de estudantes, né? Não sei, de repente pega algum feedback, algum insight que pode gerar. Você falou que tem 3.500 Não, sim, pela pessoas que vieram Enjoy para já Irlanda, né? passaram-se, assim, de estudantes que embarcaram pela Enjoy para Irlanda, pouco mais de 3.500 alunos, é. Mas claro que Caramba. isso desde 2015, então tem muita gente que já voltou, foi para outros países, né? Se de repente você consegue ter um feedback automático, né? Porque você consegue manter contato com todos. Pô, o intercâmbio desse rapaz está acabando aqui. De repente você consegue mandar ele para Austrália, ou para Nova Uhum. Zelândia, ou para outro país, ou uma faculdade, não sei. Uhum, Então, eu acho sim. que no final do intercâmbio a gente se sente um pouco perdido, sabe? Na realidade, Ah, tipo quando tá assim, vai acabando o vencer o intercâmbio. último visto e não sabe o que fazer, não sabe Exato, para onde ir, né? exato. A gente De fica. fato a gente não tem assim um sistema. A gente tem o nosso networking, né? Os grupos dos estudantes, né? Do Enjoy Uhum. Family, onde a gente mantém os contatos ali até para organizar os meetings, organizar os workshops e tal. Mas assim, realmente a gente não tem mesmo um sistema que aponte aquele aluno que vai terminar o visto e a gente não sabe. Não seria Realmente é, difícil é fazer. algo Né? Não importante seria difícil assim. fazer. Assim, um Excel, que é gratuito, e um Power BI, que também é gratuito. Você Uhum, conseguiria ter uma visualização,
dos estudantes, por exemplo, que tá há 6 meses de acabar o visto. Então, você consegue falar para ele, ó, último visto aqui, últimos 3 meses, é bacana você fazer um IELTS. A gente Uhum. tem um curso, de repente, para você ir para o Canadá, se se interessa. Sim, sim, Então, sim. nortear os alunos nessa parte, acho bem bacana e dá para fazer assim. Uhum. Não é difícil, não é Aham, custoso, sabe? aham. E Entendi, acho que entendi. e os alunos vai ficar bem, assim, Vai um agregar diferencial bastante. muito grande para Enjoy, no caso. Com certeza. Pô, obrigado pela dica, cara. Eu vou ver isso sim. Aliás, vou pegar umas dicas com você depois aí. É... Nicolas, cara, obrigado mesmo aí pelo seu tempo, Imagina. tá? Eu sei que é tarde aí, você pô, deve chegar meio cansadão do trabalho. Deixa aí um abraço pra esposa. Não sei com qual frequência você fala com o Bimael e a Thaís. Também manda um abração pra eles. Espero que estejam tudo Ah, bem lá, né? O Bimael tá bem também, tá na universidade, né? E fico sim, muito tá fazendo feliz, cara. mestrado. Assim, para mim é uma gratificação enorme poder ver brasileiros saindo, como você falou, sem saber o que vai acontecer e chegar num Exato. ponto onde você tá tranquilo. Tá tranquilo. Pô, cara, você tá aí, tá com a sua esposa, daqui a pouco os dois estão com a residência, tudo certinho. Você num trabalho bacana, ela num trabalho bacana. Aí vocês veem, né, se futuramente a Irlanda é de fato país perfeito perfeito nunca vai ser, mas assim, um país ideal pro futuro de vocês, né? O futuro, vida de casados agora. Uhum. Fico muito feliz e muito grato também de você poder ter dado esse depoimento aqui pra gente. Isso só mostra que é possível, que as pessoas só têm que ter um pouquinho de planejamento, né? Um pouquinho de estratégia, não precisa assim, ser nenhum Sherlock Holmes assim da vida ou grande, né, pensador, né, estratégico, mas conversar com as pessoas, né, buscar ajuda e seguir em frente para conseguir alcançar os seus objetivos. Brigadão, Com viu, cara? certeza. Imagina, Coé. Pode contar com a gente aí, qualquer coisa. Tá, Só bom. mandar Depois, mensagem. depois a gente conversa sobre o próximo vídeo aí para você dar aquelas dicas pra gente sobre como pesquisar para fazer cursos financiados pelo governo, por cursos profissionalizantes financiados pelo governo, para o pessoal conseguir aí uma recolocação profissional na área. Beleza? Sim, com certeza, com certeza. Fechou então, Nicolas. Obrigado. Um bom descanso para Até mais, vocês aí, Coé. viu? Abração, Até cara. mais. Tchau, Tchau. tchau.